Boa noite, bem-vinda, candidata. Boa noite. A senhora tem uma campanha com dificuldades financeiras, mas onde a senhora está na pesquisa foi na sua maneira de interpretar algo muito positivo e inesperado ou muito pouco? Olha, eu acho que o que nós conseguimos até agora foi algo muito positivo e vai continuar sendo positivo. Acima das expectativas? Eu diria que está nas expectativas, porque discutir o Brasil é a expectativa de quem está preocupado com a educação, com a segurança, com a melhoria da qualidade de vida, com a proteção do meio ambiente. E essas eleições, elas estavam indo por um caminho, no meu entendimento, muito negativo, que era de ficar fazendo o debate que não interessa, medindo o currículo, medindo o passado, quando, na verdade, nós temos avanços que precisam ser integrados, mas temos imensos desafios que precisam ser enfrentados e erros que precisam ser reparados, erros graves. Nós ainda temos cerca de 40% das nossas crianças que entram no ensino fundamental e não chegam sequer à 8ª série. Isso é muito grave. A gente tem um sistema de saúde que, por mais que seja bem pensado, que é o Sistema Único de Saúde, as pessoas levam meses para conseguir um exame especializado e horas nas filas. Esse Brasil profundo precisa ser debatido e ele estava sendo resvalado em lugar de fazer o debate, as pessoas estavam se preparando para o embate. E agora, com a nossa candidatura, com o nosso projeto, a gente sente que tem um debate e a sociedade se mobilizando espontaneamente, que é uma coisa que não acontecia mais na política. Candidata, a senhora construiu sua vida política no Acre, estado que representa. Nos últimos 10 anos, a senhora esteve ligada ao grupo político do PT, que domina a política local no Acre. O que pode explicar que nesse tempo todo, tão pouco tenha sido feito pelo desenvolvimento do estado? Olha, Cristiane, se você olhar para o Acre, há 10, 20 anos atrás, dizer esse tão pouco, talvez não seja justo com a história do Acre. Eu não sei se você lembra, mas ali nós tínhamos um processo em que tinha Esquadrão da Morte, uma associação do Esquadrão da Morte com o narcotráfico. Pessoas inocentes eram assassinadas. O episódio da motosserra do Ildebrando Pascoal. Não havia Estado democrático de direito no estado do Acre. E um grupo se levantou para construir aquele estado. Muita coisa foi feita assim. Mas, candidata, a gente tem alguns números aqui, 73% do estado não tem esgoto, 54% não tem água encanada, 10% da população é analfabeta. Eu concordo com você que são índices muito graves. Não é? E em 10 anos, obviamente, que você não consegue reverter isso. E eu não quero minimizar a gravidade desses fatos. Mas ali não pode esquecer que existe uma oligarquia que negligenciou aquele estado o tempo todo. O Acre era território, ele passou a ser um estado, depende de repasses da União. Nós tínhamos ali uma situação de completa degradação social. Agora, obviamente que é grave o que acontece ainda no Acre, mas muita coisa mudou e mudou para melhor. Difícil é imaginar que o estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo, tenha uma situação como eu vi lá na favela da Mata Virgem, que de Mata Virgem não tem nada, que é uma ocupação numa área de manancial, esgoto a céu aberto, mais de 10 mil pessoas, onde não tem um equipamento público aqui no estado de São Paulo. Por isso que eu estranhei que no programa do governador Serra ele tenha apresentado uma favela virtual, porque tem uma favela real. O Acre é um estado pequeno, com desigualdades sociais muito grandes, como temos no Norte e no Nordeste. Agora, como explicar que isso aconteça aqui em São Paulo, onde você tem uma população que não tem nenhum atendimento por parte do Estado, como é o caso da favela da Mata Virgem. E o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que é o segundo mais rico da federação, está em antepenúltimo lugar em educação, um dos piores índices de educação. Então, essa realidade é a realidade do Brasil profundo. É por isso que nós estamos insistindo em debater o Brasil, debater o que interessa, e não ficar essa guerra entre o vermelho e o azul para ver quem é que tem o mundo mais fantasioso. Não é uma novela, candidata, que a gente vê nos programas de TV. Vamos lá, vamos na sugestão que a senhora acabou de fazer. Vamos debater os grandes temas. A senhora, por exemplo, quando confrontada com alguns deles, aborto, drogas, às vezes a senhora diz, através de um plebiscito deveríamos resolver essa questão. Em outras ocasiões, a senhora afirma que é o Congresso, por exemplo, no caso do aborto, que deveria ser a instância responsável por decisões.
Onde é que a senhora acha que é plebiscito? Onde é que a senhora acha que é o legislativo que tem que tomar a decisão? William, eu tenho mantido a mesma posição. O problema é que o plebiscito é também uma aprovação do Congresso. Não é o Executivo que faz. Mas a minha posição é que um tema com essa complexidade, que envolve questões éticas, questões morais, questões filosóficas, questões religiosas, que não há muita informação sobre o tema, que a gente faça o plebiscito, para que aquilo que é necessário que aconteça, que é o debate, possa acontecer o debate. Mas um debate que não seja esse, enfim, raivoso, onde os que são contra o aborto ficam taxando as outras pessoas como se elas fossem... Mas o plebiscito não esvazia as instituições democráticas? Não, não esvazia. Senão nós teríamos... Veja, por exemplo, da Venezuela. Não, mas no caso do plebiscito para esses temas, eu diria que faz com que as instituições também se coloquem no lugar de debater. Olhe só o que aconteceu em relação à questão do sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo. Foi um esvaziamento das instituições? Isso foi da nossa geração ainda. Isso. Foi? Não foi. Pelo contrário. E a sociedade disse, em alto e bom tom, que queria o presidencialismo. Eu fiz uma campanha a favor do parlamentarismo e acho que o Congresso até tinha uma simpatia pelo parlamentarismo. Foi melhor a sociedade ter debatido, mas debatendo não é com D maiúsculo e não simplesmente aquela coisa raivosa que um fica taxando o outro de ser reacionário, o outro taxando o outro de estar querendo perverter as instituições ou a família. Candidato, o partido da senhora é menos conhecido do que os partidos dos seus adversários. As pessoas talvez não tenham muita clareza nas posições do partido da senhora. Quem seriam seus parceiros preferenciais na política externa e também comercial? Eu acho que a política externa a gente não pode medir apenas a partir da visão de parceiros pré-estabelecidos. Você orienta a política externa a partir de princípios. E com esses princípios você se relaciona com os teus parceiros, interlocutores ou até mesmo com aqueles que você tem divergência. Um princípio fundamental para um país como o Brasil, não é? Dar continuidade a todo o movimento que fizemos nos últimos 150 anos de uma cultura de paz. Nós estamos em paz com as nossas fronteiras. Isso é um princípio. Portanto, não vamos fazer nenhum movimento na direção de favorecer qualquer outra atitude que não seja da negociação, da relação pacífica entre os povos, da cooperação. Um outro princípio, a defesa dos direitos humanos, a defesa da democracia. Isso é um princípio. Quando você orienta a política externa por princípios, você se relaciona com quem quer que seja, mas não relativiza os princípios. E aí os teus interesses comerciais, os teus interesses particulares, eles não são tratados apenas no caso a caso. Candidata, tem um exemplo prático aí diante de nós para ver como é que a senhora aplicaria os princípios que a senhora acabou de descrever, que é o Irã. O Irã é uma ditadura teocrática que está, obviamente, subvertendo a ordem da não proliferação internacional. Como a senhora aplicaria esses princípios ao Irã? Afirmando o princípio e trabalhando por eles, e com certeza não daria a audiência que foi dada a Ahmadinejad, que causou um estranhamento nas democracias ocidentais, inclusive China também não se colocou na mesma perspectiva. Eu acho que o diálogo é importante, ninguém pode ser criticado pelo diálogo, mas não se pode fazer, em nome do diálogo, um movimento político que acaba favorecendo um ditador, que não respeita direitos humanos, que não respeita as liberdades políticas, que tem presos políticos e que tem como objetivo construir e fazer a bomba atômica. A senhora não teria feito o que o presidente Lula fez? Eu não teria dado a audiência que foi dada, não faria o movimento que foi feito, ainda que não condene o diálogo. O diálogo deve ser feito. Não é um país que diz que o Estado de Israel tem que ser riscado do mapa. Eu acho que nega, enfim, tudo o que aconteceu com o Holocausto, não tem condição de você ficar dando audiência para esse tipo de política. Vamos mudar um pouco de tema, candidata. A senhora diz que é um milagre da educação. No entanto, o governo do qual a senhora mesma participou mudou muito pouco o quadro da educação. O que a senhora, num eventual governo da senhora, mudaria? Prioridade em relação aos investimentos. A educação é a melhor forma de promover a inclusão social, de criar igualdade de oportunidade para todas as pessoas. Nós tivemos, Cristiane, um avanço, sim, nos últimos 16 anos. Hoje nós temos acessibilidade para
100% das nossas crianças no ensino fundamental. Nós saímos no governo do presidente Lula de 600 mil vagas para mais de 1 milhão de vagas. Isso é um avanço. Qual é o problema? É a falta de qualidade. A educação não é de qualidade. 40% das crianças que entram no ensino fundamental não chegam à 8ª série. Nós ainda temos cerca de 15 milhões de jovens que estão analfabetos. Nós não temos um ensino atualizado para os temas desse início de século, uma profissionalização que dialogue com os novos fazeres, com as novas práticas econômicas, que crie novos produtos, novos materiais. É preciso dar um reforço no ensino técnico e no ensino tecnológico, e isso não está acontecendo no Brasil. É uma prioridade, é preciso fazer uma revolução na educação. Nós estamos vivendo, pasmem os senhores, um apagão de mão de obra. Nós estamos importando engenheiros, geólogos, físicos, químicos para os melhores postos de trabalho no Brasil. Por quê? Por falta de prioridade na educação. Eu peço para a senhora continuar aqui com a gente. A gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco com mais entrevista com a candidata do PV, Marina Silva. Até já.